Olá! Hoje a gente vai analisar um documento bem importante do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, sabe? Opa, vamos lá. É uma decisão recente sobre um recurso de revista que define uma coisa crucial: como calcular a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Ah, sim. Aquela multa do 477 da CLT. Isso! A grande questão era: essa multa pega só o salário base ou tudo que é verba salarial? Exato. E olha, essa era uma dúvida que, nossa, gerava muita, mas muita discussão mesmo. E recurso atrás de urso nos tribunais. Esse documento que a gente está olhando, o acórdão, é de agora, 16 de maio de 2025. E ele veio para tentar, digamos, pacificar o entendimento. Pacificar, usando aquele tal de incidente de recurso repetitivo, né? Isso mesmo. Justamente porque tinham-se uma enxurrada de casos iguais e cada tribunal regional decidiu de um jeito. Uma confusão. Entendi. Bom, então nossa missão aqui é desvendar qual foi a definição final do TST e por que isso é tão relevante, né? Vamos lá, mergulhar nisso. O pontapé inicial, o caso concreto que a gente tem aqui, envolve o Bruno Matheus Paula Ribeiro contra a Criosolar Engenharia. Certo. Lá no TRT de Minas, né, o da terceira região, tinham decidido que a multa do 477, parágrafo 8º, era só sobre o salário base. Interpretaram a lei de forma bem restrita. Sim, sim. E essa era a visão de alguns TRTs mesmo, como o próprio documento cita, né? O TRT-1 do Rio, o 3 de Minas, o 9 do Paraná. O argumento era que, por ser uma penalidade, uma multa, a interpretação tinha que ser literal. Salário é salário base e pronto. Meio simplista, talvez? Pois é. Só que essa visão ela batia de frente com o que o próprio TST, lá em Brasília, já vinha decidindo há muito tempo. Todas as turmas do TST, a SBDI-1, todo mundo lá já tinha um entendimento diferente. E qual era esse entendimento que o TST agora fez questão de reafirmar? Bom, o TST reafirmou, e foi por unanimidade do Pleno, hein, que a base de cálculo dessa multa tem que incluir todas as parcelas de natureza salarial, não só o salário base. Ah, então entra tudo: gratificação, comissão. Exatamente. Tudo que for pago habitualmente e tiver natureza salarial. Eles se basearam na própria CLT, sabe? Artigos 457, parágrafo 1º e 458. Esses artigos definem o que compõe o salário para todos os efeitos legais. Então, a palavra salário, lá no artigo da multa, tem que ser lida nesse sentido amplo. Faz sentido, né? Usar a própria lei para interpretar a lei. Mas me diz uma coisa: por que usar esse mecanismo de incidente repetitivo se o TST já pensava assim? Ótima pergunta. Foi justamente para dar mais força para essa interpretação, para transformar numa tese de precedente obrigatório. Ah, para vincular todo mundo. Isso, porque apesar de o TST já decidir assim direto, o documento fala em, sei lá, 62 acórdãos e quase 1.800 decisões individuais sobre isso. Nossa, é muita decisão. Muita. Mesmo assim, a divergência lá nos TRTs continuava firme e forte. Isso gerava uma insegurança jurídica danada e um volume absurdo de recursos subindo para o TST. Então, o incidente repetitivo veio para tentar, bom, unificar de vez a interpretação em todo o judiciário trabalhista, de forma mais rápida e efetiva, espera-se. Entendi. É tipo colocar ordem na casa, né? E no caso específico do senhor Ribeiro, como ficou a situação dele? Então, o recurso dele foi conhecido, claro, e o TST deu provimento, ou seja, a decisão lá do TRT de Minas foi reformada. Determinaram que o cálculo da multa para ele tem que seguir essa tese, agora reafirmada, considerando todas as parcelas salariais, não só o base. Certo? Então, resumindo para quem está ouvindo, o TST bateu o martelo. A multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, por atraso na rescisão, Isso. ela não é calculada só no salário base. É sobre o conjunto das parcelas salariais que o trabalhador recebia habitualmente. Uma definição importante para padronizar isso no país todo. Precisamente. Isso traz mais clareza, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. Fica mais claro qual o valor devido se houver atraso nesse pagamento da rescisão. A tese que ficou fixada, para não ter dúvida, é a multa prevista no artigo 477, inciso 8º da CLT, incide sobre todas as parcelas de natureza salarial, não se limitando ao salário base. Claríssimo. Claríssimo. Mas sabe o que fica para a gente pensar?
Mesmo com o entendimento já, digamos, pacificado internamente lá no TST, foi preciso todo esse procedimento formal de reafirmação para tentar garantir que as instâncias inferiores sigam o mesmo caminho. Pois é. O que será que isso indica sobre os desafios de aplicar a jurisprudência de forma consistente num sistema judicial tão grande e tão demandado quanto o nosso aqui no Brasil? Fica aí a reflexão.